Olá, aluno, olá, aluna, olá, meu seguidor. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Biela Júnior, o seu professor de ética profissional. Se você quer ficar por dentro dos principais assuntos de ética profissional, se inscreve aí. Assista às nossas aulas aqui no YouTube. Curta e compartilhe com seus amigos. Eu sou autor desse livro aqui, o curso de ética profissional para advogados, que está disponível lá no site da Amazon. Também estou aqui no Vá de Carinhas, OAB da editora Saraiva. Sou coautor, escrevendo sobre ética, lá no livro do professor Pedro Lenza, o esquematizado OAB primeira fase. Hoje nós vamos trabalhar um assunto de extrema importância, a questão do sigilo profissional. Um princípio básico, um princípio basilar para o exercício da advocacia. Tá ok? Por que ele é básico, professor Biela? Porque a relação entre advogado e cliente é uma relação pautada na confiança. Portanto, se o cliente leva e revela fatos para o advogado, esse advogado tem a obrigação, o dever de guardar esse sigilo. Da mesma forma que o padre, quando recebe o seu fiel lá no confessionário. Tanto isso é certo que o Código Penal brasileiro, no artigo 154, prevê lá o crime de violação de sigilo profissional. Portanto, você, advogado, poderá ser responsabilizado na esfera criminal, se revelar sem justa causa o sigilo profissional. Também poderá ser responsabilizado na esfera administrativa, se também revelar sem justa causa o sigilo profissional. E se esse fato de ter revelado o sigilo profissional causar dano ao cliente, ainda que exclusivamente moral, o advogado também poderá responder na esfera civil. Ok? O Código de Ética diz que esse dever, que é inerente à profissão, trata-se de ordem pública. Portanto, o cliente não precisa solicitar ao advogado que guarde esse sigilo, que guarde esse segredo. É obrigação do advogado. Do advogado lá no escritório particular dele, mas também se esse advogado exercer outras funções ou cargos, também se estende a esse dever. Como, por exemplo, o advogado que exerce cargos e funções na OAB, como presidente de subseção, como membro de alguma comissão, como a comissão de ética, como relator do Tribunal de Ética, como presidente do Conselho Seccional da OAB. Ou se esse advogado exerce a função de mediador, de conciliador ou de árbitro. Portanto, se o advogado tomou conhecimento de fatos em razão do exercício da sua profissão, seja lá o cargo ocupado, seja lá a função exercida, o advogado tem o dever, a obrigação de guardar esse sigilo. Eu falei sem justa causa. Portanto, não se trata de um princípio, de uma regra absoluta. É relativo. Porque cabe a justa causa. Porque cabe a justa causa. E então, essa justa causa está prevista ali no artigo 37 do Código de Ética, que diz o seguinte: o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolvam a própria defesa do advogado. Já caiu numa prova da OAB uma questão que envolvia grave ameaça ao direito à vida, onde o cliente consultou o advogado
entrevistou-se com o advogado e disse: olha, daqui 2 dias eu vou matar a minha esposa. E a pergunta era: o advogado pode ou não revelar esse sigilo profissional? Notem, bem da vida, a vida, bem maior a vida, o sigilo profissional. Qual que é maior? Qual que tem mais peso? E ali nós estávamos diante de uma situação de grave ameaça. Agora, se fosse o contrário, o cliente falasse para o advogado: olha, eu matei a minha sogra 2 dias atrás, o advogado tem que guardar esse segredo. Porque o fato já foi consumado. Não há mais ameaça, houve a lesão à vida, e ali o cliente confessou ao advogado numa consulta. Então, esse dever se impõe. Tanto isso é certo que lá no artigo 38 do Código de Ética, que está na mesma toada do artigo 7º, prerrogativa do advogado, inciso 19, que diz que o advogado não é obrigado a depor em processo judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Intimado, ele deve comparecer e dizer à autoridade que preside o processo, o procedimento judicial ou administrativo ou arbitral, que vai se resguardar no direito de permanecer calado, porque não é obrigado a depor por conta de ter conhecimento dos fatos em razão da atividade profissional. Agora, senhoras e senhores, para nós finalizarmos aqui a nossa aula sobre sigilo. O advogado que revelar o sigilo profissional, administrativamente falando, ele estará sujeito a uma sanção. Qual a sanção que você acha que ele estará sujeito? A sanção de exclusão? A sanção de suspensão? Ou a sanção de censura? Diz aí, você tem 10 segundos para me responder. Se você respondeu censura, você acertou. Para o Estatuto da OAB, o sigilo profissional, ele está elencado lá no inciso 7 do artigo 34. E a sanção aplicável a essa infração é a sanção de censura. Dá uma olhadinha aí no seu artigo 36. Dá uma olhadinha aí no seu artigo 36. Portanto, aquilo que nós consideramos algo como sagrado, como super importante, a sanção não é compatível. Costumo dizer em minhas aulas presenciais que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Por isso, punível com a sanção de censura. Só para nós encerrarmos, mas professor, o que significa essa sanção de censura? A sanção de censura é uma espécie de puxão de orelha, mas não verbal, por escrito. Fica constando no seu prontuário, onde você perde a primariedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você dê o seu joinha aí e compartilhe com seus amigos que irão prestar o exame de ordem. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço. Tchau!